Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre urgências e emergências pediátricas, né? Nós conversamos na aula sobre urgência, emergência, ou a diferença entre elas. Para criança e recém-nascido, destoa poucas coisas, tá bom? Mas não muitas, mas são coisas peculiares que fazem toda a diferença. A gente tem que pensar que a criança, ela é pequena, né? Então, o ciclo tanto de agravo, né, dessa saúde agudizar ou de restabelecer é muito mais rápida do que o adulto, tá bem? Então, a gente tem que lembrar que, em questão às crianças, a maioria das crianças que chegam no pronto-socorro é por alguma obstrução, né? Essa criança pode ter broncoaspirado, essa criança pode ter colocado alguma coisa na boca, no nariz, pecinhas pequenas, e com isso ela acaba tendo uma parada cardiorrespiratória devido à questão dos problemas, dentre outras coisas, febres, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a criança é muito mais sensível e é um pouquinho mais difícil de identificar os sintomas dessa criança, né? Então aqui eu coloco que os sinais e sintomas comuns numa PCR incluem a ausência de reação. Então, por exemplo, no adulto, quando ele vai, normalmente quando ele tem a parada, nós sabemos que a parada é uma parada cardio, então é uma parada súbita do coração. Então, automaticamente, ela sente dor, né, quando ela vai parar. Então, ou ela dá um sinal de alerta, ela sente alguma coisa, a pressão arterial sobe, alguma coisa descompensa no adulto. Já na criança, ela tem realmente a questão ela tem os sinais, se ela estiver monitorada, com certeza vai ter algumas alterações, nós vamos ver a seguir, mas esse sinal de alerta com som, por exemplo, né, ou um grito, ou uma fala, colocar a mão no peito, são coisas mais do adulto e nas crianças não aparecem. Então a gente percebe quando eles começam a ter dificuldade para respirar, né? Os sons cardíacos, se nós tivermos com o esteto, nós conseguimos fazer a ausculta e aí vai ter a ausência do som cardíaco, movimento torácico, a pele fica fria e azulada e a ausência também do pulso braquial. Tá bom? No caso da escala das crianças no pronto-socorro pediátrico, ela é um pouquinho diferente as cores em relação ao adulto, né? Mantém o vermelho de emergência, né? O amarelo de urgência, e vem o verde de menos urgente, ou seja, que pode aguardar um pouquinho, né? A não urgência, caso de atendimento em centros de saúde, incluindo o programa de saúde familiar também do PSF. Lembrando que também a criança, quando a gente fala assim, olha, que é o azul, por exemplo, que é menos urgência, tá bom? É a criança que pode ir, sim, de repente, para o pronto-socorro, mas por conta de uma otite, vamos colocar assim, tá? Se ela chega por uma otite, ela vai colocar normalmente, o hospital vai priorizar ou o verde ou o azul. Normalmente eles vão usar três pulseirinhas, tá? Então, esse azul normalmente ele fica mais em posto de saúde e já o verde, né, fica no pronto-socorro pediátrico. Então, não muda muito a qualificação, o acolhimento, mas a criança por si só, ela tem que ser atendida mais rápido, vamos colocar assim, ela restabelece mais rápido, mas ela também agudiza mais rápido, tá bem? Nós temos que lembrar que a criança, automaticamente, quando você pega uma criança, só para a gente ter as características dela, então nós temos a cabeça proporcionalmente maior em relação ao corpo, né? O cérebro ele é mais complacente, ele está meio que em formação ainda, né? A cavidade oral é menor e a língua proporcionalmente maior. O tórax é mais elástico, né? Menor peso, a evolução, que foi aquilo que eu comentei, né? Então, a evolução clínica é muito rápida, fica ruim muito rápido, mas também tem uma resposta a essa patologia ou a doença muito mais rápida, né? A gente tem que lembrar aqui também, em relação à respiração, então, se nós formos olhar a respiração do bebê, que diferente do adulto, quando a gente vai fazer a verificação dos sinais vitais, o primeiro sinal que eu tenho que verificar é a respiração,
Por que a respiração? Se essa criança, a gente começa a manipular essa criança e ela começa a chorar, automaticamente ela vai ter alteração da frequência respiratória. E nós temos que contar, sim, quase que 1 minuto. Lembrando que a respiração do bebê e da criança não é no tórax, são os movimentos abdominais. Então, a respiração da criança, ela é abdominal ou a gente chama também de respiração diafragmática, tá? Normalmente o ritmo é um pouquinho mais irregular e superficial, tá bom? Aí nós temos em relação à frequência, né? As terminologias, normal, brad ou TAC, né? Que brad, lembrando, é uma respiração baixa, TAC é uma respiração mais alta e eupneica é uma respiração normal, tá bom? Então, é claro, se esse bebê tiver acabado de mamar, ele fez um esforço grande, então automaticamente a respiração dele pode estar um pouquinho acelerado. Então, a gente tem que considerar todos os aspectos quando se o bebê acabou de mamar, se ele acabou de chorar, se ele acabou de evacuar. Então, algumas ações para o bebê requerem um grande esforço. Então, ele acaba alterando tanto a respiração quanto a frequência também cardíaca, tá bom? Então, aqui, esse próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre os níveis de atenção que a gente tem que ter com o bebê, né? Então, verificar a respiração durante 1 minuto, o que eu comentei, verificar a respiração antes dos outros sinais vitais, porque o choro vai dar alteração. Perceber se tem alguma dificuldade respiratória, principalmente bebê, quando ele acaba de sair da barriga da mamãe, né? Anteriormente, o bebê ele era aspirado, aspiravam-se as vias aéreas desse bebê para melhorar já a respiração. E o choro após o parto é necessário para que ele tenha uma expansão pulmonar. Então, por isso que a criança chora quando ela nasce. O choro é importante para essa expansão, para que esse pulmão comece a funcionar. Então, hoje é uma norma na maioria dos hospitais não fazer essa técnica invasiva, que é de aspiração das vias aéreas e boca, não chega até o pulmão, tá? Então, normalmente o bebê pode ter alguma obstrução e assim, ele não sabe assoar o nariz. Então, a gente tem que fazer uma higiene na narina do bebê, né? Observar sempre a questão de restinho de leite no cantinho da bochecha, para que ele não tenha nenhum tipo de emergência médica depois, tá? Porque isso vai dificultar a respiração do bebê, e se a gente não observar esses fatores, isso pode levar o bebê a uma broncoaspiração, que é uma emergência, tá bom? Depois as características do pulso, né? Então nós temos o ritmo normal e arrítmico, né? Então o coração normalmente ele faz tutum, tutum, tutum. Então esse é o que a gente fala de um ritmo normal. Arrítmico, ele vai fazer tum, 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 tum. Então, ele está fora do ritmo. Ele bate, porém ele está fora do ritmo. E a gente tem que ver também quanto à força da batida, né? Então, o que que é uma batida cheia, forte e fraca? Fraca, a gente não consegue quase realmente fazer a ausculta. No bebê, a gente não vai conseguir verificar o pulso dele na artéria radial, como a gente faz isso nos adultos, né? Então, a gente tem que fazer, na maioria das vezes, de que forma? Fazendo a ausculta pulmonar com esteto. Lembrando que esse esteto dá uma aquecida na roupa. O que que é isso, né? Passa esse esteto na sua roupa para que você encoste o esteto na criança com ele na temperatura corporal da criança. Porque se você encostar o esteto frio, vai provocar o choro, porque é estranho para ela. E a única reação que ela tem realmente é chorar. E a hora que ela provoca o choro, ela desestabiliza, né? Os sinais vitais os sinais vitais dela ficam desestabilizados, tá bom? A força da batida, quando a gente fala de cheia, é aquele coração que faz bu, bu, né? E forte é tu, tu, tu. E fraca, a gente quase não consegue fazer a ausculta. Então, ele fica longe, ele fica tum, tum, você tem que se esforçar. Então, é isso que é cheio, forte e fraca. Isso é tanto para adulto quanto para criança, tá bom? Em relação à ausculta aqui, que a gente fala do pulso apical, né? Nos recém-nascidos, a gente vai verificar
mais ou menos, porque a palpação realmente é difícil. Então, a gente vai colocar na linha mamilar, né? Entre o mamilo esquerdo e direito, a gente coloca o esteto, de preferência, esteto mesmo de RN, que ele é um pouquinho menor, né? E aquilo que eu falei, verifica se o aparelho está frio ou se está quente, para que não cause o choro, né? Que aí vai dar alteração dos dados, tá bem? Nessa tabela eu tenho aqui a frequência de referência dos sinais vitais. Então, a criança normalmente ela respira mais rápido, o coração é mais rápido, mas por quê? O ciclo da criança é menor, né? Então, ele vai fazer realmente tudo mais rápido mesmo. E eu tenho aqui a tabela de temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e a pressão arterial, né? Então, isso é legal para quando vocês forem para estágio, para que vocês levem uma colinha da referência dos sinais vitais do bebê, tá bom? Então, eu tenho aqui recém-nascido, criança de 3 anos, 10, 16, até a questão do adulto, tá bem? Depois nós temos a escala de coma de Glasgow, né? Então, o que que é essa escala? Ela vai determinar se essa criança está entrando num estado comatoso ou não. Com isso, a gente verifica alguns dados, que é a mesma coisa do adulto. Então, a gente vai ver na questão da abertura dos olhos, se ele está abrindo o olho, abrindo e fechando. Então, como que a gente faz essa escala de coma de Glasgow? Então, o que que eu vou verificar, por exemplo? Isso não só no adulto, como também na criança, né? Então, a abertura dos olhos, resposta verbal e resposta motora. Então, vamos agora verificar mais ou menos, vamos imaginar uma criança. Então, em relação à abertura dos olhos, então ele só abre os olhos ao estímulo da dor. Então, quando eu estimulo essa criança, ele abre os olhos. Então, ele fica com uma escala de ali na abertura dos olhos 2. Tá? Em relação à resposta verbal, ele está com choro persistente, não consolável, está agitado e má interação. Tá? Você não consegue conversar com essa criança para tentar acalmá-la. Então, ele está com o número 2 também. Então, ou seja, abertura dos olhos 2, resposta verbal 2 e a resposta motora ausente. Então, ele está com 1. Então, quando eu somo 2, 2 e 1, me dá 5. Na minha escala, né, significa que eu tenho alguma alteração neurológica, ó, TCE severo, traumatismo crânioencefálico severo, tá bom? Então, que é de 3 a 8. Então, significa que essa criança já está tendo algumas perdas neurológicas. Isso não é só para a criança, isso também é utilizado para o adulto, tá bem? Aí nós temos aqui a questão, ó, tá vendo mais uma vez, né? A questão da escala de Glasgow pediátrica, flexão a dor. Então, assim, a gente vai ver de novo a abertura dos olhos, a resposta verbal e a resposta motora. É a mesma escala anterior, com algumas observações a mais, tá bom? Então, o que que eu tenho que observar para poder encaminhar essa criança para a emergência? Lembrando sempre que a criança é difícil a gente falar, ó, faça isso ou faça aquilo, porque a criança ela é muito rápida, então é mais difícil, eu não posso medicar de qualquer forma, eu preciso calcular peso para poder fazer medicação para a criança. Então, na criança, a resposta dela, diferente do idoso, o idoso, se ele tem alguma infecção urinária, se ele tem qualquer tipo de infecção, o organismo dele já não tem mais mecanismos para produzir, por exemplo, a febre. Então, o adulto ele tem pneumonia, infecção urinária, adulto não, idoso. Ele tem algumas infecções e ele não apresenta temperatura corporal, porque o organismo dele não tem mais esse recurso. Porque a temperatura, de certa forma, ela é algo para nos informar que alguma coisa está errada no nosso organismo. Então, ele aumenta de temperatura para falar, olha, presta atenção que tem alguma coisa acontecendo. Então, na criança, tudo acaba dando febre. Troca de dente, né? Enfim, tudo que acontece com a criança acaba tendo o quê? Até o emocional. A criança acaba apresentando temperatura elevada, tá bom? Então, quando eu tenho que manda essa criança para urgência. A criança desidrata e desnutre muito rápido. Então, se ele se recusar a se alimentar, né, a criança com 2 a 3 vômitos, ela já tem o perigo de desidratação, tá bom? Convulsões ou apneia, fica alguns minutos sem respirar, frequência cardíaca abaixo de 100,
letargia ou inconsciência, a criança fica lenta, você pega na criança, estica o braço e o braço dela cai com tudo, por exemplo, na cama ou no berço, ela não tem muita resposta, tá? Com isso, o organismo acaba buscando um mecanismo de ação e respirando mais rápido. Então, a frequência respiratória da criança fica mais rápida, ela se movimenta menos que o habitual e a temperatura começa a ficar acima de 37,5, tá bom? Hipotermia também. Hipotermia, gente, também é sinal de processo infeccioso na criança ou também no adulto, tá bem? Então, algumas pessoas reagem com a temperatura baixa. Lembrando que uma bactéria, um vírus, ela precisa do organismo quente para poder se produzir. O organismo tem que estar vivo e agindo, né? Então, as células precisam estar correndo. Então, com isso, eu aumento a minha temperatura. Então, algumas pessoas, por mecanismo de ação, ela tem hipotermia para tentar diminuir a proliferação bacteriana. Então, é um mecanismo de defesa do organismo. Então, mas ela está com a temperatura baixinha, está com 35. Precisa ir para o pronto-socorro? Precisa, porque isso também pode ser sinal de infecção, tá bom? Quando a gente fala de batimentos de asas de nariz, a pontinha do nariz da criança, como ela está fazendo força para respirar, então a pontinha do nariz começa a bater, né? Igual uma borboletinha bate asa. Então, ela começa a fazer uma respiração superficial, que esses batimentos de asa de nariz. Tá? Então, eu preciso também levar para um socorro. Ela está fazendo esforço, ela não está tendo uma troca gasosa efetiva. Então, a possibilidade dessa criança de faltar oxigênio e ela ter uma quantidade grande de CO2, porque ela não consegue fazer a troca, é muito grande. Então, isso também pode encaminhá-la para uma parada, tá bom? Icterícia visível abaixo do umbigo nas primeiras 24 horas. Icterícia é o famoso amarelinho, né? Então, se essa criança estiver com abaixo do umbigo, estiver mais amarelinho, é um problema renal, né? Um problema de fígado, tá? Renal não, fígado, tá, gente? Gemido, então a criança, ela não chora, ela fica gemente mesmo. Então, ela fica, não tem nem força para chorar. E a fontanela é a nossa medida, né? Fontanela, fonte de fronte, a região frontal da criança, o pessoal chama de moleira. Então, aquela moleira, quando a criança está com algum processo inflamatório, a moleira baixa, tá? Ela fica molinha, né? Então, é uma coisa também para se observar. Outras coisas que pode acontecer, secreção purulenta do ouvido, umbigo hiperemiado, então presença de sinais flogísticos no umbigo também tem que ser levado ao pronto-socorro, porque é presença de bactéria. Pústulas na pele. Pústulas são bolinhas, né? Então, essas bolinhas podem ter presença de água ou de algum exudato, né? Irritabilidade, a dor, a manipulação. Então, você pega a criança no colo, ela chora, você põe sentada, ela chora, você põe no berço, ela chora. Tudo que você faz com essa criança, ela fica irritada e chorosa, tá bom? Então, alguns sinais premonitórios da PCR é taquipneia ou bradipneia, alteração do nível de consciência. Poxa vida, como é que eu vou observar uma alteração de nível de consciência numa criança? Porque para adulto a gente pergunta que dia é hoje, né? A gente consegue observar com uma fala ou não. A criança, ela não vai te dar muita atenção, na verdade. Você vai perceber que ela está perdida, né? E o choro dela está diferente. Então, esse é o choro é o que vai te entregar tudo o que está acontecendo com a criança, tá bom? E alteração no ritmo cardíaco. O ritmo, lembra que não é a força que o coração bate, sim no ritmo. Provavelmente ele não vai estar arrítmico, então a frequência cardíaca da criança vai estar um pouquinho mais aumentada, tá bom? E os sinais comprobatórios é perda de consciência, ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso carotídeo, né? Femoral, tá bom? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre as crises convulsivas, que também são muito comuns. Então, a criança com uma temperatura... Tem criança que chega a 40 graus de temperatura e não apresenta nada. Crianças que chegam a 35, 37,6 e podem ter crises convulsivas. Lembrando que as crises convulsivas nas crianças elas se confundem muito com espasmos musculares, né? Então, ela pode começar com pequenas convulsões em membros superiores ou inferiores, lembrando um espasmo, e isso significa que
que a criança está tendo uma convulsão parcial. Então, tem que ficar realmente atento, porque isso pode implicar na questão das perdas neurológicas dessa criança, tá bom? Então, lembrando aqui que a crise convulsiva é uma alteração involuntária e repentina dos sentidos, então, na verdade, é uma quantidade a mais das células cerebrais, então a sinapse está sendo feita mais rapidamente, as células não dão conta, elas tremem e a criança, como resposta, ela acaba tendo convulsões, tá bom? Fatores que podem levar à crise convulsiva é um TCE, meningite, falta de oxigênio, hipoglicemia, overdose. Ah, mas criança tem overdose? Tem sim, né? Umas crianças tem crianças que já nascem nesse mundo, né? Então, quando nascem nesse mundo, elas podem fazer uso. E também as crianças podem viver já dentro da barriga, a mãe, quando ela é drogadita, essa criança ela sai do útero da mãe, essa criança pode convulsionar por abstinência à droga. Né? Então, porque a criança já está acostumada a viver num universo placentário cheio, por exemplo, de cocaína. Quando ela sai daquele universo, aquela corrente sanguínea que tinha bastante cocaína, né, na Coca-Cola, cocaína, quando ela sai desse universo, ela começa a fazer as coisas por si só, não tem a presença da cocaína, ela vai entrar em crise de abstinência. Automaticamente ela pode ter crise convulsivas, tá bom? E a febre e também pode causar. Aqui são as questões das convulsões, nós já falamos sobre isso, então eu vou passar esses slides, que são as crises generalizadas, tônico-clônicas, né? Então, tem aqui a criança, ela vai se contorcendo, tá vendo? Dessa forma que ela acaba ficando, você começa a perceber, né? Ela se contorce com enrijecimento muscular, tá? Então, ela se debate, então, é segurar a cabeça dessa criança, tá bom? Então, você precisa observar o número de crises, né? Então, teve uma crise convulsiva, vou para um socorro, quantas crises ela teve, que hora que foi a primeira. Então, tudo isso o médico vai perguntar, né? Ele se debateu, ele evacuou, só mexeu a mãozinha, perdeu a consciência. Então, tudo isso o médico vai precisar saber para identificar o quanto aquela criança já teve de perda, né, em relação ao sistema neurológico. Tá? Então, aqui são as indagações que o médico faz, se toma medicamentos, alguma batida, vômito, diarreia, né, história sugestiva para processo expansivo, ou seja, cefaleia, vômito, algum histórico familiar de epilepsia. Então, tudo isso tem que ser investigado. Nada na criança pode ser descartado. Pode ser que mais para frente ela não apresente mais essas crises convulsivas, mas a princípio tem que levar sim pronto-socorro, tem que saber o que que é, mas parou. Teve uma crise e parou. Não precisa ir pronto-socorro, precisa saber o que está acontecendo com essa criança. Precisa fazer exames, ressonância de crânio e tudo, um tomo, e descobrir o que está acontecendo com ela. Tá bom? Então, aqui, na verdade, é como atender uma pessoa em crise convulsiva, né? Aqui está uma de lado com o travesseiro, mas se essa criança convulsionar perto de você, se for uma criança, você não vai colocar, você vai virar ela de lado, mas vira ela no seu colo mesmo. Se for uma criança maior, ajoelha no chão, coloca a criança lateralizada na sua coxa vai ficar exposta e segura a cabeça. Não adianta tentar segurar o corpo da criança, tá? Por conta do enrijecimento, na hora que ela convulsiona, se você tentar segurar braço, perna, ela pode quebrar. Então, segura a cabeça, protege o centro, onde tem todas as informações, e depois levar ela para um socorro. Tá bom? Então, cuidados de enfermagem diante de um quadro de convulsão, deixe a pessoa de lado, remova os objetos, de preferência afrouxe as roupas, negue o queixo para poder facilitar a passagem de ar, não introduza nenhum objeto, não vou colocar meu dedo lá, tu vai levar uma dentada, vai arrancar seu dedo, essa criança vai engolir o seu dedo e você vai fazer que eles tenham uma broncoaspiração, eu tô brincando, não é isso, mas não pode colocar nada na boca da criança, tá bom? Manter as grades elevadas, se ela estiver no bercinho, né, no leito, e ela estiver tendo questões de convulsão, e respeitar os horários de cada medicação para que ele não tenha uma nova crise convulsiva,
tá bom? Aqui são as questões das obstruções das vias aéreas por corpo estranho, né? Então, por isso que a gente fala que você não pode dar peça pequena. A criança tem uma fase que ela chama de fase oral. A criança tem a fase oral, a fase fecal, então ela leva tudo para a boca, né? Então, quando ela descobre, por exemplo, que ela evacua, a tendência é ela pegar no cocô e colocar na boca. É nojento? Não, ela está se descobrindo, tá? É, então, ela também pode ter obstrução por conta de, vai, uma pecinha de Lego, uma pecinha pequenininha da caneta Bic, ela vai colocando no nariz, ela coloca na boca, porque ela está se descobrindo. Ela não faz isso porque ela quer pronto-socorro, porque broncoaspirou. A criança está em fase de descobrimento e nós, como adultos, temos que preservar. Então, tem que lembrar o quê? A criança tem, né? Então, no bebê, a maioria das vezes a criança, ela pode broncoaspirar por conta de líquidos, né? Então, por isso a importância de dar o mamar, por exemplo, ou de dar aguinha ou chazinho, colocar de pé, esperar a criança arrotar, de preferência ela colocar no bercinho, deixar ela apoiada, e não simplesmente coloquei para mamar e põe para deitar. A hora que vier a regurgitação, pode vir seguido de leite ou de chá, o que for, a criança não dá conta de colocar para fora, ela tenta engolir, só que como o mecanismo é muito rápido, esse líquido pode ao invés de entrar para o esôfago, entrar para a traqueia, tá bom? É, Então, como reconhecer, né, se essa criança está tendo alguma questão de engasgar, tá? Então, ela vai ficar com uma angústia respiratória, ainda ela está engasgada, ela está com dificuldade, apresenta uma palidez cutânea, tosse, restrição para falar, respiração ruidosa, chiado, início súbito. Então, assim, quando você pegar uma criança com alguma questão do engasgamento, de estar engasgada, você coloca sentada, tá? Então você fica sentada, eu vou ver se eu acho um vídeo, tá bom? Você coloca ela sentada. Então pensa no bumbum subindo. Então você vai, não no bumbum, né? Na direção do bumbum e sobe. Então com a palma da sua mão, você vai fazer a manobra e você vai tentar fazer com que esse objeto saia. Então você coloca ela deitada no seu colo, né? Com a cabeça mais abaixada e as costas para você encostada nas suas pernas. E você faz um movimento para tentar mandar embora este, esse objeto, leite, o que for. Eu vou buscar um vídeo, tá bom? Vou mandar um vídeo para vocês em relação a essa questão do engasgamento que é importante, tá bom? Então, observar os riscos de apneia, broncoaspiração. E quando você vai fazer a manobra de Heimlich, então, no adulto ou na criança maior, você consegue abraçá-la. Então, quando você abraça, você vai abraçar a criança de costa, o adulto vai pegar na questão diafragmática dela, com a mão fechada, como se fosse dar um soco. Tu não vai dar um soco na criança. Você põe no diafragma e empurra para cima. Tá? Então, porque o negócio quer descer, então não é para descer como se fosse entalado. Então, você vai empurrar para cima. Então, isso se chama manobra de Heimlich. Tá? Então, nós temos aqui dois desenhos. Então, na criança maior ou no adulto, abraçando e apertando o diafragma para cima, né? Ou a criança engasgando e você fazendo a manobra de Heimlich com a criança deitada ou no seu braço ou no seu colo, né? Isso salva vidas, viu, gente? Aprenda a fazer a manobra de Heimlich. Eu vou também passar o vídeo, tá bom? Aqui mais um desenho, ó, de como é feito. Importante também, como eu falei, segura a mão como se fosse dar um soco e põe para cima. Põe no diafragma e empurra para cima, tá bom? É dessa forma que é feito na criança maior ou no adulto. Na criança pequenininha você não vai conseguir fazer isso, então você vai precisar deitar essa criança, tá bom? Assim como essa mãe tá fazendo, tá vendo? Você deita, ela deitou na coxa e colocou, e ela com a mãozinha, ela vai pegar nas costas e vai empurrar. Lembrando que a força que você usa no adulto não é a força que você usa no bebê, tá bom? A mão tem que ser menos pesada, mas precisa ser feito de uma forma firme e consistente, tá? Aqui dá para ver um desenho também, né, na manobra de Heimlich, a criança com o dorso para cima, a criança com o dorso para baixo e a mão sempre ali na questão próxima ao diafragma, tá bem? Aqui é um adulto já que, na verdade, ele está
ele não teve parada, mas você percebe que ele está engasgado. Então, mais uma vez, às vezes o adulto também é grande. Então, se esse adulto for muito grande e você for menor, você não vai conseguir abraçá-lo e fazer a manobra. Deita ele no chão e empurra a função diafragmática dele para ver se ele consegue expelir o que está incomodando, tá bom? Pessoal, aqui um dos principais motivos que a criança acaba desidratando, né? Gastroenterite. Então, gastro, é o sistema gastroenterite é uma infecção, então, a famosa diarreia, né? Então, é uma forma que a criança acaba desidratando bastante. Então, quando eu vou considerar que essa criança está com diarreia ou não? Quando as evacuações começam a ficar líquida e maior que 3. Então, você acaba de trocar a fraldinha, evacua. Acaba de trocar a fraldinha, evacua. Ou a criança maior também vai no banheiro toda hora. Às vezes começa a dar cheiro, fica com cheiro muito característico, né? E o que for. Então, quando ela começa a apresentar, o risco dessa criança desidratar é muito grande, tá bom? Então, a criança ela pode ter essa questão da gastroenterite, essa infecção intestinal, né? Ela vai apresentar o quê? Diarreia, vômito, febre, anorexia, cefaleia e mialgia. E às vezes a criança não sabe expressar nada disso. Ela vai fazer o quê? Chorar. A mãe, ela conhece o choro da criança. Então ela sabe quando é um choro de manha, quando é um choro de dor, quando é um choro de sono, né? Então a gente vai conseguir identificar o que essa criança está tendo através do choro de alguns, e, por exemplo, da diarreia. Então, se ela tem uma uma gastroenterocolites, então ela vai ter esses sintomas aqui descritos, tá bom? E aí, os sinais de desidratação, a criança fica irritada, apática, comatosa, mas lembra da escala de Glasgow, não significa que a criança fica sem resposta. Ela entra no estado comatoso porque ela fica mais letárgica, tá? Então, tem vários graus que essa criança pode entrar no estado comatoso, tá bom? Sede excessiva, diurese diminuída ou ausente, mais uma vez a fontanela deprimida, turgor cutâneo diminuído ou ausente. O que que é o turgor? Se você pegar a sua pele agora, pegar o dedão e o indicador e você juntar a sua pele do braço, a hora que você soltar essa pele, automaticamente ela vai esticar novamente. O turgor é igual quando o idoso, quando você pega na pele e junta, como se fosse dar um beliscão. E aí fica aquela parte elevada e ela não hidrata, ela não desce sozinha. Então significa que o turgor cutâneo está diminuído. Quando esse turgor cutâneo está diminuído, é porque está faltando água nas minhas células, né? Então, eu passo é um dos sinais de desidratação que a gente pode observar tanto na criança quanto no idoso. Então, você perceber que a saúde da criança e do idoso são muito parecidos, tá? Olhos encovados e olhar perdido, tá? Então, vamos falar um pouquinho da questão também, o que pode causar a gastroenterite. O rotavírus é um vírus, né? O próprio nome diz. É, então, isso pega muito, na verdade, a criança tem muito essa questão do rotavírus, é muito comum numa certa idade, tá bom? Então, vamos supor que um adulto está em casa também com diarreia, porque comeu alguma coisa, teve uma infecção alimentar, de intoxicação alimentar, tá bom? Esse adulto, por exemplo, ou mesmo a criança, a cada evacuação precisa ser lavado o banheiro ou jogado um bom desinfetante. Por que isso? Porque o vírus ele fica na bacia e a criança ela não vai melhorar nunca. Então eu preciso limpar a bacia a cada evacuação dessa criança. E do adulto a mesma coisa. Então não dá para lavar? Ótimo, joga cândida. Terminou de evacuar, joga cândida na bacia. Precisa nem ser um desinfetante. A cândida é a melhor coisa para se colocar nessa bacia, tá? Assistência de enfermagem na criança com diarreia, então avaliar sinais de desidratação, alteração dos sinais vitais, a assadura é bastante constante, né? Então, assim, se eu tenho assadura, tem uma porta aberta, se a criança estiver de fraldinha, então a assadura ela vai abrir uma
uma passagem para aquele vírus cair na corrente sanguínea. Então, eu não posso deixar de, mesmo essa criança não tendo presença de assaduras, eu preciso colocar pomada, tá bom? Identificar a fonte da infecção, algum familiar, foi trocar a criança e não utilizou, não lavou as mãos. Ah, mas eu vou trocar a fraldinha da criança, ou eu vou limpar a criança no banheiro. Antes eu preciso lavar as minhas mãos. E se eu estava mexendo antes no lixo ou com alguma coisa contaminada, eu preciso lavar as mãos antes de fazer a higiene na criança, tá bom? Eu tenho aqui a questão do abdômen agudo, então algumas patologias eu vou passar, tá bom? A gente vai só lembrando o que que é, porque foi falado quando adulto, né? Então, abdômen agudo, sinais de alerta, né? O que que é esse abdômen agudo? Ele fica inchado, né? Então, assim, tem uma massa na região do abdominal, abdominal, ele pode ter o sangramento intestinal, tá bom? Então, sinais de alerta para esse abdômen agudo, que é o abdômen inchado, ficar com a barriguinha, né? A criança já tem um pouco mais de barriga, mas ela fica endurecida e dolorida, né? Então, essa criança pode ter vômitos com bile, pode voltar fecalomas, né? Fecaloides são a própria fezes, tá? Em jato, parado eliminação de gases, distensão abdominal, ou peristaltismo visível, então você consegue fazer a ausculta desses roncos, né? Consegue ver os movimentos peristálticos através do abdômen da criança, tá bom? As principais manifestações clínicas, aqui tem uma criancinha, por exemplo, mostrando a barriguinha dela, né? Então, a toxicemia, vômitos, febre, anorexia, tensão abdominal, dor, a palpação e massas e plastões palpáveis, tá bom? Aqui eu falo sobre a questão do se for um tratamento clínico ou cirúrgico, né? Então, em alguns casos, realmente, eu preciso tratar de forma cirúrgica e outros casos de forma clínica, né? Então, vai depender, aqui são algumas, da onde pode vir essa questão do abdômen agudo e que forma que eu tenho que fazer a questão desse tratamento, tá bom? Então, a hemorragia digestiva não é muito comum em crianças, né? Eh, eh, Se essa criança apresentar uma hemorragia digestiva, porque a gente tem que pensar que a criança ela tem tudo novinho, então dificilmente ela vai ter uma gastrite, alguma coisa nos pólipos, né, ou, no estômago, porque ou no intestino. Então lembrando que eu tenho hemorragia digestiva alta, e hemorragia digestiva baixa. Então fala, tá com HDA ou HDB, né? Então a hemorragia digestiva alta, ela vem do estômago para cima. A hemorragia digestiva baixa, ela vem do intestino. Então, se eu pensar numa HDA que é alta, aonde que eu vou observar que é uma HDA? Através dos vômitos com sangue, que é o hematêmese. Então, essa criança vai apresentar vômito com presença de sangue. Mas como é esse sangue? Então, eu tenho que observar também como que é esse sangue. É um sangue mais vivo? É um sangue mais o sangue, a gente fala que é um sangue mais coagulado, né? Mais marrom. Então, porque se eu consigo saber a consistência do sangue, consistência não, desculpem, a cor do sangue, eu sei se aquilo está acontecendo no momento ou se já aconteceu. Quando eu falo de HDB, eu tenho a presença de fezes com sangue, podendo ser melena ou não. Ai, mas qual que é a diferença de melena ou não? A melena, ela tem processo infeccioso, tá? A HDB, por exemplo, pode ser que essa criança, sei lá, ela mordeu a língua, por exemplo, tá? E aí saiu sangue, foi para o estômago e ela evacuou com presença de sangue. Então, a pessoa está com uma presença de sangue nas fezes. Quando eu falo de HDB, por exemplo, é bastante sangue nessas fezes, bastante sangue, tá? Hemorragia mesmo. Então, essa criança pode estar com HDB ou HDA, o que não é muito tradicional, não é muito. eh, não se acha muito essa criança com HDA ou HDB no pronto-socorro. A não ser que essa criança tenha tido alguma queda, algum corte, queimaduras, intoxicação,
trânsito ou algum trânsito intestinal, tá? Ou choque elétrico. Então, nós temos aqui a questão das diferenças básicas de uma criança, né? Então, a criança ela tem uma menor quantidade de sangue, então ela vai ter uma frequência cardíaca mais rápida, ou seja, porque o que são essas diferenças, né? Nós falamos no começo que a criança ela tem um circuito menor do que o adulto, então automaticamente, se ela perder muito sangue, se ela tiver 2 ou 3 episódios de sangue com fezes, essa pessoa essa criança, ela pode entrar, por exemplo, num choque hipovolêmico, para ela perder o volume. Ela pode entrar num choque cardiogênico, ela pode entrar num choque séptico. Então, assim, a criança pode chocar com muito maior facilidade, tá bom? Então, aqui são os motivos de quedas, né? O que mais pode acontecer. Então, de 2 a 9 meses, cair da cama, do sofá, depois vem terraço, né? Então, por isso tem que colocar grades na janela, os cortes, né? Então, criar coisas afiadas, acidente na objetos afiados, gaveta, armário, quinas de borda, né? Tem aquela altura que a criança, a cabeça dela bate bem na quina da mesa, tem que proteger a quina da mesa. Então, tudo, na verdade, tem que ser protegido na nossa residência se tiver ponta. A criança ela não vai ter muito aquele negócio de desviar, ela vai andar, ela vai olhar, o olhar dela é para frente contínuo. Então, dificilmente ela vai colocar assim, poxa, se eu bater a minha cabeça aqui, eu vou sangrar e posso ter um TCE. Ela não vai pensar nisso, né? Se ela bater a primeira vez, ela vai saber que da segunda, se ela bater, vai doer, né? Então ela vai ter, mas ela vai adquirindo conhecimento. Então ela vai, mas ela tem que fazer uma vez para conseguir não fazer a segunda, ou às vezes faz a segunda vez também, tá? Se tiver alguma questão de corte, se tiver com algum sangramento, alguma hemorragia sem ser digestiva, eu vou fazer um curativo, que é um curativo compressivo. Então, eu vou pegar um pano limpo, uma gaze limpa e vou apertar esse local para ver se o sangramento começa a parar, tá bom? Queimaduras, então, tem uma faixa que a criança ela se acha MasterChef, tudo ela vai no fogão, né? E aí ela acaba podendo se queimar, tá bom? Então, tomem cuidado, né? Então, sempre colocar na boca de trás, não deixar na boca de trás do fogão, não deixar velas, né, acesa, né, a tomada, né, para evitar a questão de choque. eh, Colocar protetor, porque a criança adora colocar alguma coisa dentro da tomada, podendo provocar a questão até de queimaduras devido à questão dos choques elétricos, tá bom? Aqui nós temos uma variação de queimaduras de terceiro, segundo e primeiro grau, né? Então, terceiro grau é uma queimadura que a gente olha ali, uma queimadura mais potente, que já pegou pele e osso, já pegou tudo, é mais profunda. De segundo grau é um pouco mais superficial e a de primeiro grau é praticamente pele. Então, para exemplificar um pouco melhor, por exemplo, você vai na praia, faz tempo que você não pega um sol, você fica 2 horas na praia sem protetor solar. Aí você, quando vai para casa, tá tudo ardendo. A hora que você olha, tá vermelho. Então, isso é uma queimadura de primeiro grau. Essa pele tem que ser hidratada, que ela não tem mais células. Como você não tratou, ela vai começar a crescer bolhas, né? Aí já passa a ser uma queimadura de segundo grau. Já de terceiro grau, normalmente elas são provocadas com algum fator mais elétrico mesmo. Elétrico não, desculpa, a questão do fogo mesmo. E tem queimadura de terceiro grau que também ele é feito através de choques, tá bom? Então ele já atinge mais questão de músculo, pele, osso, já é bem mais profunda e bem mais grave, tá bom? Em caso de se queimar, aí queimou, o que que eu faço, gente? Não é para passar pasta de dente, tá? Não é para jogar álcool, não é para colocar azeite, de preferência não passar pomada. O que que você tem que fazer? Manteiga. Pensa que se você colocar manteiga na frigideira quente, o que que vai acontecer? Vai derreter, não vai hidratar nada. Então não tem que colocar manteiga na queimadura. Então o que que você tem que fazer? Simplesmente colocar na água fria corrente. Se queimadura, água fria corrente. Criança queimou, água fria corrente. Então não vai colocar nada ali, não vai colocar tomate, pepino, azeite. O braço da criança não é uma panela de cozinhar se queimar, tá? É para você fazer o quê? Põe na água corrente e bora pro pronto-socorro, bom?
Então, aqui, ó, queimaduras. Resfrie a região com água corrente ou compressa fria. Proteja o local com um pano limpo, né? E procure um médico se a lesão for mais grave, tá? Errado, não coloque gelo ou fique assoprando, não aplique pasta de dente, nem nenhum tipo de alimento, não use pomada e não tente retirar a roupa. Se você se queimou com roupa, uma queimadura mais grave, não tire a roupa e não jogue água, né? Se a pessoa estiver em chamas, não coloque água, abafa. Lembrando que o fogo precisa de oxigênio para conseguir ficar ativo. Então, a hora que eu tiro o oxigênio, automaticamente esse fogo ele diminui, né? Então, se eu tenho alguém em chamas, eu abafo esse fogo. Não joga água. A pessoa está com roupa, não tira a roupa. A roupa está grudada na pele. A hora que você puxar a roupa, você puxa a pele da pessoa junto, né? Aí nós temos aqui os tipos de queimadura, térmicas, elétricas, químicas, radioativas, biológica e por fricção. Então, sabe aquela bolha que cresce no pé quando você usa um sapato no dia de formatura, que ele fica arrastando no seu calcanhar? Pois é, isso é uma queimadura, né? Então, é uma queimadura que a gente chama uma queimadura por fricção, então ela tem que ser tratada como tal. Não é para pegar bolha, não é para estourar essa bolha, eu tenho que hidratar. O líquido que cria nessa bolha é um líquido que ele está, na verdade, do nosso sistema linfático, são as nossas linfas, ali tem proteínas, vitaminas, tem tudo que a gente necessita para hidratar aquela ferida, tá? Então, o correto é não estourar a bolha, é manter a bolha ali, protegê-la, hidratá-la, para que o organismo possa absorver, e quando aquela bolha murchar ou quando ela achar que tiver que estourar, é porque realmente ela já exerceu a função que ela tinha que exercer no momento certo e na hora certa, tá bom? Mais uma vez aqui falando sobre o que fazer em relação às queimaduras, tá bom? E aqui é calculando sobre a área queimada, né? Então é, eu tenho a área, por exemplo, da região abdominal, tá? Então, a minha região abdominal tá como 8, né? Então, eu vou lá e coloco a região abdominal 8, né? Então, quando eu coloco a queimadura, se ela é grande ou se é pequena, não tem muito a ver com a extensão que a queimadura pegou. Então, pegou todo o meu abdômen. Ah, então é uma queimadura grande. Então, não é a extensão, e sim a região que pegou, porque dependendo da região que tem aquela queimadura, é uma região com um órgão extremamente importante. Então, é chamado de um grande queimado, tá? Então, assim, a pessoa queimou região abdominal, queimou região do tórax, é um grande queimado. Queimou a região dos dedos, é um pequeno queimado. Queimou pernas, né? Membros inferiores, região da coxa, né? É um médio queimado, tá bom? Então, na verdade, não é a extensão. Então, não precisa queimar todo o abdômen para ser um grande queimado. Pode queimar metade do abdômen, que ele vai continuar sendo um grande queimado, tá bom? Então, aqui, ó, tem a regra dos 9, né? Mais ou menos, o adulto. Então, ó, tem o desenho aqui do lado em que vai colocando, tá vendo como o abdômen tá marcando 18%, ó, membros inferiores 18%, né? Então, se a pessoa vai lá e cobra, ó, queimou o abdômen e membros inferiores, então vai somar 18 mais 18 mais 18, vai saber qual a região e extensão de queimadura dessa criança, tá bom? Na verdade, a reposição volêmica do queimado tem que ser realizado, né? É, Em relação à quantidade de medicamentosa, aqui tem um cálculo e coloca 4 ml de ring lactato, que ele tem muito mais proteínas, ele é muito mais rico para a questão dos queimados, vezes a porcentagem da área queimada, vezes o peso, tá bom? Então, isso vai indicar quanto que eu tenho que repor, porque dependendo da área queimada, eu sei quanto que esse adulto ou essa criança está perdendo de líquido no organismo, tá bem? Então, o tratamento inicial em relação a queimaduras térmicas, retirar roupas úmidas e apertadas, tá bom? Lembrando que térmica eu consigo retirar a roupa, queimada de fogo não, tá bom?
Então, a pessoa com queimadura, ela vai desidratar fácil, tá bom? Então, se essa mão vai ficar muito quente, eu tenho que na verdade, tentar resfriar essa pele. Só que se for uma queimadura de terceiro grau, eu não posso resfriar essa pele colocando jogando água. Eu vou estar jogando água lá como se estivesse jogando água no músculo, água na carne. Essa pessoa vai inchar e dentre outras complicações. Então, tem que simplesmente diminuir essa questão da queimada e lá vou ter os curativos é, necessários, né? E o que pode realmente ser realizado, tá bom? Em relação às queimaduras solares, é muita hidratação, é tomar muita água, tá? Em químicos, lavar o local, né? Em que são as queimaduras elétricas, observar nível de consciência. Então, das queimaduras elétricas, pessoal, eu tenho que eliminar essa fonte. Então, se a pessoa estiver, sei lá, pegou na tomada e você percebe que ela está tendo um choque elétrico, você não vai pegar na pessoa. Se ela é condutora, esse choque vai passar para você, tá? Então você precisa desligar o local onde está vindo aquela energia. Então a pessoa caiu, sei lá, de um poste porque tomou um choque elétrico, foi arremessada longe, né? Então aquela região ela fica também com questões elétricas. Então é chamar uma pessoa especialista para dar atendimento. Vocês, no caso, são os especialistas, né, em relação ao atendimento desse queimado. Então, é isolar a água, isolar o local, chamar o serviço de urgência e emergência, verificar nível de consciência. A gente vai falar sobre os cuidados de enfermagem um pouquinho mais para frente, tá bom? Nós temos a queimadura por intoxicação. A criança, quando ela está na fase oral, ela coloca tudo na boca, né? Então, ela vai colocar embalagem, plantinha, tá? Produto químico, então tem que ter, você vai colocar cândida, por exemplo, não vai deixar de fácil acesso, né? Tudo tem que ter um isolamento necessário. Com os cuidados de enfermagem, então, colocar o máximo de informações com o acompanhante da criança, né, ou a mãe, monitorar sinais vitais, realizar a saturação, prescrição médica, cumprir, né, lembrar a importância de contatar o centro toxicológico, né, todos os passos a seguirem são prévias, executar uma ciência segura e ética e não permitir julgamentos. Então, assim, nossa, peguei uma criança, né, por exemplo, no meu primeiro atendimento com uma criança queimada, a mãe deixou a vela no berço e a vela caiu dentro do berço. E a criança entrou no pronto-socorro com queimadura de segundo grau em algumas partes e terceira em outras, né? Então a gente começa a se questionar por que que essa mãe deixou uma vela no berço? A gente não sabe qual que é a necessidade da criança, qual é a necessidade da mãe, né? Por que que aquela vela estava ali? Então não cabe a nós julgarmos nada, é a gente atender e pronto. Tá bom? Mais uma vez falando do choque, em caso de choque, se acontecer, desligue a chave geral, solta a criança que está segurando e procure atendimento médico, tá bom? O trânsito, eu falei do trânsito intestinal, mas era por conta da enterite, né? Aqui é o trânsito por conta de crianças mesmo, né? Criança ela não tem noção do carro, então dependendo da rua, quem está no volante tem que dirigir mais devagar, né? Passar com cuidado, porque ela não tem uma noção. Se ela estiver jogando bola, a bola cair no meio da rua, ela não vai olhar se está vindo o carro ou não, ela vai simplesmente correr atrás da bola, porque a criança ela é focada, ela vai em cima daquilo que ela quer no momento. Ela não consegue avaliar o perigo que a circula. Então, quem vai avaliar esse perigo que está circulando essa criança é o adulto, tá bom? É, E aí nós vamos falar aqui da questão da parada cardiorrespiratória, né? Suporte básico avançado. Então, em crianças, checar a responsividade, se está respondendo, se está respirando, checar o pulso, né? Então, em lactência, quando eu falo é criança pequenininha, recém-nascido, então o pulso é braquial, em crianças maiores já o pulso carotídeo, né? Se com inconsciência, apneia, o gasping, né? Então, se acontecer, né, de estar com apneia, que é a falta de respiração, então, o gasping, eu vou fazer o som aqui. O gasping, na verdade, é aquele
ele busca respiração. Então, na verdade, ele não consegue fazer a troca, então ele só busca no mecanismo de tentar levar oxigênio para dentro, ele começa a gaspar, então ele começa a buscar oxigênio e automaticamente começa a ele só tenta puxar o oxigênio, tá bom? E aí vem o CAB, a gente começa primeiro com as compressões torácicas, aberturas das vias aéreas e também tentar uma boa ventilação, tá bom? E aí, na questão da desfibrilação precoce, se eu estiver na questão extra, intra e extra-hospitalar, fora do hospital, eu vou ter o DEA que vai desfibrilar, né? A gente não tem como desfibrilar. Nós, da enfermagem, só temos como desfibrilar um paciente se eu tiver o DEA, eu coloco o DEA, ele vai observar o ritmo cardíaco e saber se eu posso desfibrilar esse paciente. Então, os ritmos chocáveis são a FV e TV, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Tá? Lembrando que na hora que eu vou desfibrilar esse paciente, ou seja, que eu vou chocar esse paciente, o coração, na verdade, ele tá tendo uma fibrilação ou um ataque cardíaco, ele está completamente arrítmico. Então, na hora que eu choco o paciente, né, o coração para e aí a gente entra com as compressões para conseguir fazer esse coração voltar no ritmo. O choque, na verdade, é para falar assim, sabe aquele chacoalhão quando você tá na pessoa descompensada? Você chacoalha ela, então em filme a gente vê a pessoa descompensada, aí ela vai lá, puf, dá um tapa na cara e fala, para, amiga. É isso que acontece com o desfibrilador, tá bom? Então ele para o coração para depois ele começar a tentar entrar no ritmo para conseguir melhorar, tá bom? Eu vou hiperestender as vias, eu vou hiperestender o pescoço. Então, o que eu faço? Eu seguro esse paciente embaixo, ó, como está a mão aqui dessa pessoa, ó. Você segura aqui embaixo, tá? E automaticamente ele vai hiperestender. A hora que eu faço, que eu hiperestendo, vocês conseguem verificar aqui pelo desenho que eu aumento, né, a circunferência da minha traqueia, tá? Então, com isso facilita um pouquinho a facilita a minha oxigenação, tá bom? Então, aqui são as cânulas orofaríngeas, se eu precisar de uma cânula que a gente chama de cânula de Guedel, para colocar nesse paciente, para ajudar na respiração, tá bom? Então, tá aqui uma cânula de Guedel colocada, vai melhorar, tá bom? Isso antes da intubação. Depois da intubação, normalmente a gente não coloca a Guedel, tá bom? Aqui são as características numa RCB de alta qualidade, então são frequências de compressões 100 por minuto, né, de 4 diâmetros mais ou menos de profundidade, e eu preciso permitir o retorno desse tórax. O que é retorno? Não adianta ficar tum, 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 porque eu não vou conseguir ter expansão desse tórax, então eu preciso fazer é, tu, é, tem aquela música do Bee Gees que é chegando, música assim, eu não sei cantar não, tá? Mas é nesse ritmo que a gente tem que fazer. A música do Bee Gees que a gente tem que fazer. E tem uma também que faz a Wimbury, que é uma música, se eu não me engano, do Rei Leão. Então, é a frequência que eu tenho que fazer os movimentos, as compressões cardíacas, tá bom? Depois vem adultos, ó, né? Então, 30 para 2, quando eu falo 30 para 2, eu tenho 2 socorristas, são 30 compressões cardíacas com 2 ventilações, tá bom? Se eu estiver em crianças com 2 socorristas, são 30 para 2 também, né? E criança 30 para 2, 15 para 2 com 2 socorristas. Em bebê, muitas vezes a gente consegue fazer as ventilações, né? Eu tenho que lembrar que eu tenho que ter um ambu. Se eu não tenho ambu, eu vou fazer só as compressões cardíacas, tá bom? Eu não vou fazer a questão da ventilação. É que na criança, normalmente, a gente acaba usando a ventilação, né? A gente acaba fazendo as ventilações e aí a gente tampa o narizinho e faz a ventilação, o famoso boca a boca, né? Aqui eu tenho a questão dos adultos, né? A profundidade das compressões. Então, adultos 2 polegadas, 5 centímetros mais ou menos.
É difícil falar assim da questão da parada, a gente tinha que fazer realmente, né, para que a gente entenda essa profundidade, mas assim, fazendo na posição correta realmente não cansa muito, mas você não pode flexionar os braços, tem que ajoelhar, se posicionar se for no chão ou em cima da escadinha se for no leito, e realmente deixar os braços esticados e fazer na linha mamilar, tá bom? Na criança e no bebê, dependendo do tamanho, a gente não vai usar essa manobra, a gente vai colocar às vezes com dois dedinhos, com um dedinho, né? Depende do tamanho da criança, tá bom? Então, aqui tem a questão do posicionamento das mãos. Então, adulto as duas mãos sobre a metade inferior do externo, que está mais ou menos na linha mamilar, né? Crianças, duas mãos ou uma mão, depende da criança. Então, a gente vai depender muito da questão do tamanho da criança, para poder saber se a gente vai fazer com mão, palma da mão, uma mão, duas mãos, um dedo, dois dedos, tá bom? Aqui é que eu falei do posicionamento da mão e do braço reto, tá vendo? Um em cima do outro, braço retinho. A criança, ó, no externo, então a linha mamilar da criança, ela é mais alta, dois dedinhos abaixo, tá? E faz as compressões cardíacas. Se utiliza a palma da mão, tá? E essa é a posição da, do adulto, tá? Para que você, quando eu falei ajoelhado, tá vendo? De você ficar dessa forma, com os braços estendidos. Perceba que na criança é como se eu abraçasse a criança com as duas mãozinhas. Então, como se eu fosse pegar alguma coisa com as duas mãos e os meus dois polegares ficam na região do externo, na ponta do externo, fazendo a massagem, tá? Então, já seguro o tórax dessa criança, essa mão, a minha mão já serve para fazer como se fosse uma prancha para a criança, para deixar para essa compressão cardíaca ser mais efetiva. E eu consigo fazer com os meus dois polegares o dedinho, a massagem, tá bom? Mais uma vez, espero o retorno do tórax. A cada 10 segundos é um limite, na verdade, né, de interrupções das compressões torácicas a menos de 10 segundos. E os dispositivos mecânicos para compressão torácica, né? Então, no DEA, por exemplo, tem dispositivo mecânico para poder fazer, tá bom? Aqui é um suporte básico de vida, né, para adultos, crianças e bebês. Então, aqui tem um resumo de tudo que nós falamos sobre as compressões, sobre o cabo, o que fazer, o que não fazer, tá? É só um resumo das informações, tá bem? Então, toda vez que eu vou fazer uma RCP, se eu estou na rua, eu preciso ver a segurança do lugar, eu preciso verificar a responsabilidade, eu preciso acionar o serviço de urgência e emergência, eu inicio com 30 por 2, tá? Claro, se eu estiver sozinho ou se eu não tiver o ambu, eu não vou colocar a boca na pessoa para poder fazer as ventilações, tá bom? E a cada 30, 100, né? Cada dois ciclos de 30, você avalia o pulso dessa pessoa, tá bom? Aqui tem o que fazer, né? O que eles devem fazer, então, realizar compressões, de 100 a 120, comprimir a profundidade de mais ou menos 5 centímetros, permitir o retorno do tórax, minimizar as interrupções de compressões. Então, às vezes você percebe que a pessoa está perdendo o ritmo, que já está há um certo tempo, troca de pessoa que está fazendo a compressão, tá? Para não ficar, tô cansada, aí faz 20 para, faz 20 para. Então, tem que manter um ritmo, tá bom? Duas respirações após 30 compressões. Só vou fazer se eu tiver um buna, que o caso sem o socorrista. Se estiver sozinho, você não vai colocar a sua boca com a boca do paciente, né, do parado, se você não conhece, tá bom? Então, os socorristas não devem comprimir uma frequência inferior a 100, né? Menos de 5 profundidade, né? Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões, tipo, nossa, eu tô cansado, vou verificar agora. Então, eu continuo fazendo aprofundamento. Tanto que que esse paciente tenta respirar ou o coração bater, você está ali apertando, tá bom? Interromper as compressões e aplicar
ventilação excessiva, né? Você, quer hiperventilar. Não. Hiperventilar é só quando o médico está no pronto-socorro, no atendimento no hospital, e ele acaba solicitando, tá bom? Em pediatria, o limite máximo são de 6 centímetros a profundidade, né? Velocidade de 100 também a 120, tá bom? E aguardar a responsabilidade das compressões da ventilação, tá bom? Uso rápido de medicamentos, administração de atropina, meldarona, epinefrina, isso é conduta médica, tá bom? Não é via de regra. É o médico que vai solicitar as medicações a serem administradas naquela criança, tá bom? Para você fazer a medicação na criança numa parada é um pouco mais complicado, porque às vezes tem baixo peso, tem que fazer. Não é cálculo, na hora da parada não vai fazer cálculo, só 1 ml, 2 ml. No adulto você aspira a ampola e coloca para dentro. Na criança já não é a mesma coisa, tá bom? E depois, quando essa criança estabelecer, monitorar, né? Tem que monitorar essa criança, tá bom? E aqui valeu boa prova a todos, que na verdade seria uma prova, mas nós não vamos fazer. Nós temos uma próxima aula na semana que vem, né? E nós vamos fazer um estudo dirigido que eu tinha combinado com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Aula um pouquinho extensa, eu tentei ser o mais breve possível, né? Mas realmente é extensa essa aula. Se precisar de alguma coisa, me chama no WhatsApp, tá bom? Beijo, gente. Fica bem.